Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Eu já ministrei durante a minha vida muitas vezes esse texto de Daniel, capítulo 1. Mas hoje eu tenho algumas verdades que o Senhor falou comigo esse final de semana. E Daniel 1:1, a Bíblia diz assim: e no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos utensílios da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens que não se encontrasse defeito, bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais tivessem a habilidade para estar no palácio do rei. E aqui eles a quem poderia ensinar a letra e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma porção diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Porém Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Glória a Deus, amém? Até aqui, estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A Tua palavra é viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de 2 gumes, Senhor. Aquilo que o Senhor falou comigo, devido às minhas necessidades, o Senhor também pode fazer com cada um de nós de forma individual nessa noite. Pai, abençoa a Tua igreja, que os meus lábios se mexam nesse lugar, mas que a voz do Senhor é que ecoe nos nossos corações. Que todo ladrão da atenção bata em retirada desse lugar agora, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu acho que o texto ele é bem autoexplicativo, mas para que você entenda um pouquinho mais, Daniel era de uma família nobre de Judá. Então, até este momento da vida de Daniel, ele era um jovem instruído, livre, com liberdade de ir e vir, de fazer o que quiser, aonde quiser, com os seus costumes judaicos, o seu costume de oração, na viração do dia, ou pelo menos às 3 da manhã, às 3 da tarde, às 9 da manhã, às 9 da noite, eles tinham esse costume de estar orando. Então Daniel tinha liberdade para fazer isso, mas a partir desse dia, a Bíblia diz que o Senhor entregou o rei Joaquim, rei de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu quero agora primeiramente que você faça um comparativo entre Israel e Babilônia. Vamos colocar Israel como aquilo que nós vivemos como a igreja de Cristo hoje. Israel, a igreja de Cristo, amém? Entendido? Babilônia, nós vamos colocar nessa noite como o mundo, como uma vida mundana, uma vida pecaminosa, porque é isso que Babilônia representa. Talvez você não saiba, mas a Babilônia foi fundada lá na época da Torre de Babel, de Gênesis capítulo 11, por um homem chamado Nimrod. A Babilônia foi fundada por Nimrod, lá naquela Torre de Babel, aquela torre que chegava até os céus.
Talvez numa leitura rápida você não entenda o motivo da torre. Mas a torre ela foi construída logo após ao dilúvio. Era o homem dizendo para Deus que se existisse um outro dilúvio, o homem não precisava de Deus para se defender. Essa é a origem da Babilônia. Algo construído querendo dizer para Deus que não precisa de Deus para viver. Você vai entender que todo Deus pagão da história tem origem babilônica. Começou na Babilônia. Então essa era a Babilônia. Daniel, de um homem livre, de oração, de princípio, de família nobre, agora um escravo na Babilônia, no país mais corrompido da história, onde não existia mais liberdade para oração. Existia a partir de agora uma direção do rei Nabucodonosor, em que Daniel, Ananias, Misael e Azarias e os outros jovens que estavam com eles comessem da mesa do rei por 3 anos. Diga, 3 anos. A porção diária de 3 anos tinha um objetivo: criar nesses jovens um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, fazendo com que eles esquecessem aquilo que eles eram e se tornassem aquilo que o rei Nabucodonosor queria que eles fossem. Qual era o objetivo então de alimentá-los da mesa do rei por 3 anos? Fazê-los esquecer daquilo que eles eram antes da escravidão. Porque uma das estratégias do inimigo é determinar para a igreja do Senhor uma porção diária, a ponto de que a igreja vai consumindo essa porção diária e acabe esquecendo aquilo que ela nasceu de fato para ser. Está conseguindo entender agora? Então, aliás, para muitos, pensa comigo agora, a mesa do rei Nabucodonosor devia ser uma mesa farta, irmãos. Porquinho a pururuca, com barbecue, ai meu Deus do céu, carneiro com alecrim, ai Jesus, contrafilé sem osso, macio, de wagyu, de angus. Essa era a mesa do rei Nabucodonosor. Tudo que você pensar tinha na mesa do rei Nabucodonosor. O que há de errado é só um pedacinho. O errado é que de pedacinho em pedacinho você acaba começando a esquecer daquilo que você nasceu para ser. Eu comento isso em algumas coisas da igreja. Quando eu me converti há 20 e tantos anos atrás, essas luzes aqui, irmãos, no púlpito, era do diabo, tá? A nossa luta foi colocar uma bateria dentro da igreja, irmão. Bateria. Que não tinha bateria. Eram uns irmãos tocando violão, aquela nota, trim, 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 trim. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo, né? Era assim, e nada de errado. Só que a luta de nós jovens era conseguir colocar uma bateria dentro da igreja. E o pastor vinha, a gente ia com o salmo para o pastor, dizendo assim: a Bíblia diz para louvar com tambores, pastor. Vamos colocar uma bateria. Pastor, a gente só toca no culto de jovem. E o pastor, então tá bom, só no culto de jovem. Aí daqui a pouco, o pastor via que Deus se manifestava mesmo com a bateria no culto de jovem. Aí ele falava para o baterista assim: o irmão pode vir amanhã também no domingo? E sabe, não tinha o Natan, um excelente músico, nosso líder de louvor hoje, daqui toca o baterista, mas na época era o chá com pão. Chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá com pão. Era assim a bateria. Eita, nós um dia fazendo um culto de jovens, o pastor entrou, ela luzes penduradas pelo teto, uma máquina de fumaça que o irmão soltava. E o pastor veio, olhou para mim e falou: o que é isso, meu filho? Eu falei: é o santo dos santos, pastor.
é o santo dos santos, pastor. Ok. Só que essas coisas, há 20 anos depois, se tornaram comum. A luz, e fica bonito, porque o Senhor é o Pai das luzes, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz para louvar com tambores. Eu dou exemplo de coisas aqui que não são proibidas, mas foram entrando, e a gente se acostumou. Um pastor, ele chegou para pastorear uma igreja, sabe essas igrejas presbiteriana, batista, que são filiadas a uma convenção, e o pastor chegou, porque o pastor dele foi enviado, para o pastor daquela igreja foi enviada para um outro distrito, e ele chegou para pastorear aquela, e tinha um piano do lado direito, e ele falou, esse piano fica mais bonito do lado esquerdo, e ele pegou o piano e colocou do outro lado do altar. A igreja chegou no culto e achou um absurdo. Pastor, como é que o pastor faz isso? Troca o piano que o nosso pastor colocou de lado. Isso é inaceitável. E o pastor, para não arrumar confusão com a igreja, ele voltou e colocou o piano no lado que estava. Mas todo o culto ele chegava e fazia assim com o piano. Colocava um pouquinho para lá. E culto normal. No outro domingo chegava, colocava um pouquinho para lá, e culto normal, e colocava um pouquinho para lá, até que o piano estava do outro lado da igreja, e ninguém tinha percebido que o piano estava do outro lado da igreja. Qual é a lição aqui? Dentro do assunto que nós estamos falando, que às vezes, o inimigo ele tem paciência de ir empurrando o piano tão devagar, quando a gente percebe, a gente já se acostumou com aquela situação. E nós chamamos isso de mente cauterizada, em que a mente se acostumou com o engano, com aquela mesa do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha paciência de comer a eles por 3 anos. No final dos 3 anos, eles vão se apresentar a mim. Nesse momento que eles se apresentarem a mim, a mente vai ser outra. Não vai ser mais uma mente do Senhor. Não vai ser mais uma mente judaica, vai ser a partir de agora uma mente babilônica. Essa era a estratégia de Nabucodonosor. O inimigo tem usado isso para muita gente hoje. De repente a porção diária está no teu celular, no teu Instagram. E você pega o Instagram na mão antes de pegar uma Bíblia para ler, antes de ler um versículo, antes de escutar um louvor. E essa está sendo a tua porção diária, e ao fim de 3 anos, de repente você é alguém que já se esqueceu daquilo que você de fato nasceu para ser. E nós estamos nos tornando uma igreja que se reúne no domingo à noite, mas esqueceu o motivo pelo qual se reúne. Nós temos uma teologia, por quê? Porque temos acesso hoje. Gente, eu tenho uma Bíblia no meu celular que você clica em cima da palavra, ela te dá a palavra em hebraico, te dá a palavra em grego, te dá as traduções, te dá a origem da palavra, de onde ela veio, quem escreveu, te dá tudo isso. E nós temos acesso à teologia hoje, sabemos sobre o que estamos falando. Mas há 20 anos atrás, nós não sabíamos sobre o que estávamos falando, mas éramos apaixonados por aquilo que falávamos. Éramos apaixonados por aquilo que nós falávamos. Não sabíamos do grego, não sabíamos do hebraico. Ó. Não sabíamos, mas éramos apaixonados. Todos os dias é uma nova rede social, é um novo influencer digital se destacando. Minha filha e meu filho sabem. Minha filha está aqui? Não? Que bom. Você está? Tá bom. Estão te chamando lá no Ministério Infantil. Eles sabem memes que acontecem, e eles começam a brincar um com o outro, às vezes na mesa, e eu e a mãe boiando assim, do que estão falando? Não, e eles falam uns memes em inglês, eu não sei o que for you, não, irmão, que isso, cara? Não, pai, é daquele vídeo,
qual vídeo, cara? Porque de verdade é todo dia uma coisa nova. Mas essas coisas também têm como objetivo espiritual de nos fazer esquecer o que nascemos para ser. E de repente você está querendo ser quem a Virgínia é, irmão. Me desculpa, você não nasceu para ser quem a Virgínia é. Você nasceu para ser quem o Senhor quer que você seja. Aleluia, aleluia. Irmão, fala de coisas do dia a dia que eu vi crente orando e torcendo e comentando para a história do Zé Felipe, da Virgínia dar certo, mas nunca vi falando nada sobre a igreja do Senhor. Aí vem uma segunda estratégia para fazer esquecer de quem eles eram. Além da porção diária, muda os nomes. O nome de Daniel vai ser Beltesazar. Dos outros três, Ananias, Misael e Azarias, será Sadraque, Mesaque e Abednego. Muda o nome também. Se você for para a história de Israel, e aqui vamos falar um pouquinho da identidade, porque a estratégia não era uma mudança de nome, era uma mudança de identidade. Não era apenas mudar um nome, mas mudar uma identidade. Então, se você for em Israel, se você for nos papiros que existem lá guardados, se você for no Museu da Bíblia, você nunca vai achar um livro chamado Livro de Beltesazar. Sabe por quê? Porque Daniel nunca aceitou a identidade que a Babilônia colocou sobre ele. Qual é o problema aqui? Que muitos estão aceitando o nome, a identidade que a Babilônia está colocando sobre si. Nome de derrotado, nome de quebrado, nome de destruído. Você é assim e nunca vai conseguir mudar. Como assim? Eu gostava muito quando o pastor Márcio pastoreava a Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Todo culto, no final do culto, ele chegava: irmãos, levante sua Bíblia comigo e diga: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Você não é o que a Babilônia diz sobre você. Você é o que a Bíblia diz sobre você. E por mais que você esteja passando por um momento difícil, a Bíblia vai dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a gente às vezes está assim: ai pastor, porque o inimigo ele pesa, irmão, a cabeça do crente. Se você, quem fora da igreja comete alguns erros, ele nem é acusado. Mas quando você está dentro da igreja, irmão, você comete algum tropeção, seja o menor que for, você vai ter o inimigo falando: você é um pecador mesmo, hein? Você é derrotado mesmo, hein? Você nunca vai conseguir. E a gente às vezes sem querer começa a aceitar: eu nunca vou conseguir, eu sou derrotado mesmo. E fica recebendo esse tipo de acusação. Tinha um louvor no passado que dizia assim: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão. Ó, meu Deus. E tem gente: irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso. Só que você de repente está aceitando a identidade que a Babilônia colocou sobre você. Então a Babilônia determinou a porção diária, e a Babilônia determinou a identidade a partir daqui. Só que a Bíblia é muito linda,
Porque no versículo 8 ela diz assim: porém Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com as finas iguarias do rei Nabucodonosor. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. A gente fala que Daniel fez 21 dias de jejum, só comendo legumes, na verdade verdura e legumes. Só que na realidade Daniel fez por 3 anos essa alimentação de verduras e legumes. Lembra que o alimento era por 3 anos? Daniel fez isso por 3 anos. Mais para frente ele faz um jejum, que ele não come carne, que ele não come de 21 dias. Está lá, acho que pelo Daniel capítulo 9 mais ou menos. Mas esse momento da história foram 3 anos de legumes e verdura e água. Legumes e verdura e água. Por quê? Porque propôs no seu coração não se contaminar. Agora, uma das coisas que você precisa entender e aprender: suas atitudes refletem o posicionamento do seu coração. Suas atitudes refletem o posicionamento do seu coração. Existem muitas pessoas que mudaram o ambiente, mas nunca mudaram o coração. E eu vou dizer uma coisa muito forte agora: mundanos que frequentam a igreja, porque mudaram o ambiente, mas nunca mudaram o coração. Quando Deus te chamou, na realidade, para ser a igreja, e não apenas frequentar uma. Para ser a igreja e não apenas frequentar uma. As suas atitudes revelam o posicionamento do seu coração. Se existir uma convicção interior, existirá uma atitude exterior. Quando você não está bem dentro de você, o que você externa? Em alguns momentos você é áspero com alguém que não gostaria de ter sido de repente. Em alguns momentos talvez você chora mais. Não tem aquela semana que a mulher, você fala com ela lá. Tem aquela semana que você vai falar, por que? Amor, eu não vou te levar a comer fora hoje. Por que você não me ama mais? É mais ou menos isso, né? Mas revela algo que está dentro. E a tua vida cristã, o teu posicionamento durante o dia, as tuas atitudes diárias revelam o que está dentro de você. Será que quando a vida te espreme, sai um crente dentro de você? Tem gente que fala assim para mim: ai pastor, porque eu não levo desaforo para casa. Aqui não, pastor. Eu sou convertido, mas meu braço, pastor, ainda está na carne. E aquele negócio de se teu irmão bater numa face, dá-lhe também a outra. Se te chamar para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedirem a túnica, dele também a capa. Cadê esse negócio? Veio uma irmã para mim: ah pastor, por que eu não levo desaforo? O que o pastor acha? Eu falei: eu acho que você não se converteu ainda. Só isso. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Jesus avisou: vocês serão perseguidos por amor ao meu nome. E aí ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Está lá em João. Porque a gente diz muito o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e como? Só que em João diz assim: um novo mandamento vos dou. Diga um novo: que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Por quê? Porque amar o próximo como a si mesmo é limitado. Vamos lá, você se cuida como deveria? Cuida nada.
Chega lá, o cara está escondido atrás de um prato de polenta do tamanho de um monte, assim, cuida. Mais ou menos. A gente não cuida como deveria cuidar, irmão. A gente não come como deveria comer, não toma o tanto de água que deveria tomar, não faz os check-ups que deveriam fazer. E como é que a gente ama o outro como ama nós mesmos? Eu te amo, meu irmão, como eu amo a ti mesmo. Tó essa borda de gordura para você, come. Mais ou menos isso. E aí Jesus vem, esse negócio não está funcionando, vocês não se cuidam tão bem assim. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque o amor de Cristo sim é sacrificial. Ele se sacrifica por nossa causa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, meu Deus do céu. E aí sim é um amor puro, perfeito, santo e agradável a Deus. Um amor que cuida, um amor que se sacrifica, um amor que vigia, um amor que exorta, um amor que consola, um amor que conforta. Mas existem muitas pessoas que mudaram o ambiente, mas não mudaram o coração. Daniel propôs no seu coração em não se contaminar, por quê? Porque ele mudou o ambiente, mas o ambiente não mudou quem ele era. Tem crente, irmão, que não pode ir numa festa de aniversário. Quando eu comecei a minha carreira de pastor, eu ia fazer casamento de crente, irmão. A playlist era gospel. Agora eu estou indo fazer casamento de crente que às vezes tem uma música gospel. Às vezes. Mudou. E de repente eu vejo crente que vai nesses casamentos. E eu de verdade, irmãos, eu estou num momento da minha vida que eu vou fazer casamento. Tem alguns casamentos que eu nem levo a pastora mais. Que eu faço casamento, saio correndo e vou embora. Porque eu saio, às vezes eu ficava mais atribulado do que abençoado. Verdade. Começavam uns crentes meio que... E eu começava a sentir uma raiva gospel dentro de mim. Gente que ia estar no outro dia no louvor da igreja. E sai dele. E aí eu ficando irritado, e eu já falava, sai de mim também. Meu Deus do céu. Aí não pode estar num ambiente que já muda. Hoje o pastor Ulisses fala muito sobre isso. Você vai para a beira da praia, e o inimigo é tão ousado, irmão. O inimigo está tão endemoniado nos últimos dias, que antigamente começou só com um cooler. Depois eles inventaram uma caixa de som que não precisa ligar na bateria, na elétrica. Você carrega ela e leva para a beira da praia. E aí não tem um DJ, são vários com músicas diferentes. E aí tocando um funk daqui, um sertanejo dali, um rap dali, um reggae daqui. O do sertanejo tomando cerveja, o do funk tomando gin, o do reggae fumando maconha, o do rap tomando corote. E aí você não sabe mais o que você faz. E o pior, daqui a pouco o pezinho começa. Aí você fala, Jesus amado, me tira desse lugar. Só que tem gente que não pode frequentar, porque muda o ambiente, ele muda junto com o ambiente que ele está. É o crente camaleão. Se está na floresta, ele é verde. Se está na rocha, ele é marrom. E aí sabe qual é o problema? É o mundo que nos influencia. Não somos nós mais que influenciamos o mundo. Vós sois a luz do mundo.
e o sal da terra. Se o sal for insípido, sabe o que está dizendo? Se o sal não salga mais, ele não serve para mais nada, a não ser lançado no fogo. Hoje tem muito crente que não serve para mais nada. Daniel pediu, olha isso, é muito interessante. Daniel pediu ao príncipe dos eunucos para não se contaminar. Está lá no verso 8. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. O que eu aprendo aqui? Você não pode ter vergonha de caminhar por aquilo que você acredita. Você não pode ter vergonha de caminhar por aquilo que você acredita. Ai, mas todo mundo vai comer da mesa do rei. Como é que eu vou ser o cara diferente? Como é que eu vou dizer que não? E Daniel vai lá e fala assim: ei, eu não quero me contaminar com essa mesa. Por quê? Porque ele não tinha vergonha de caminhar por aquilo que ele acreditava. E nós, a igreja da nossa geração, temos vergonha de ser a igreja que nós nascemos para ser. Eu não tenho vergonha de caminhar por aquilo que eu acredito. Se eu estou numa fila, no posto de saúde, está alguém enfermo lá, eu oro. Pastor, mas se não acontecer, é com Deus, mas eu fiz a minha parte. Por quê? Porque eu me movimento por aquilo que eu acredito. Eu acredito que existe um Deus no céu que cura enfermidades, e aonde tem um enfermo, eu me movimento por aquilo que eu acredito. Eu acredito que existe um Deus que liberta do mundo das drogas, e aonde eu estou, quando precisa de alguém para ser liberto, eu me movimento por aquilo que eu acredito. Nós brincamos aqui algumas vezes. Tem gente que acredita mais no poder do chá do que no poder da oração. Se eu falar aqui, irmãos, estou com uma dor de estômago hoje. Acaba o culto, eu recebo 10 receitas de chá, mas nenhuma oração. Pastor, isso? Você pega a folha gorda. Pastor, tem um boldo do Chile. É batata, pastor. Pastor, tem um tal de chá de quebra-pedra. Um dia eu pus a mão nas costas, falei, ai, com dor aqui no lugar perto do rim. O irmão veio para mim e falou: pastor, abacaxi com coca quebra tudo as pedras. No outro dia, pastor, dói um pouquinho para sair. Eu falei: irmão, não quero sentir essa dor, não vou tomar não. Você pode orar por mim aqui? A gente não movimenta mais por aquilo que a gente diz que acredita. Porque no fundo, a gente não acredita tanto assim. Porque a igreja virou um bom lugar para massagear o nosso ego e tratar com as nossas emoções, mas não mais um lugar do Deus mais poderoso que existiu, existe e existirá. Eu vi pessoas sendo curadas do câncer. Eu vi homens com HIV recebendo oração, indo fazer teste depois de o HIV ter sumido. Eu vi gente levantando da cadeira de roda. Eu vi cego enxergando. Eu vi surdo ouvindo. Eu vi acontecer. E eu movimento por aquilo que eu acredito. Eu vi famílias sendo restauradas. Eu vi homens chegando destruídos numa comunidade terapêutica e hoje são pastores no Brasil, são empresários em vários lugares dessa terra. Eu me movimento por aquilo que eu acredito. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Agora, pense você então.
Daniel em Israel, até a juventude se preparando. Agora Daniel na Babilônia. Lembra, eu falei, Israel é a igreja de Cristo, Babilônia é o mundo. Então, Daniel se preparando até a sua juventude, e agora Daniel como escravo da Babilônia. Uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração para essa noite é que a gente se prepara na igreja para manifestar no mundo. A gente se prepara na igreja para manifestar no mundo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se tudo que você aprende aqui em Israel não se manifesta lá na Babilônia, você só teve um encontro com uma estrutura, com a estrutura de uma religião, mas nunca se relacionou com o Deus dela. Meu Deus, pastor, a igreja precisa ser um lugar que prepara pessoas para quando estiverem na Babilônia, manifestem o reino de Deus. Manifestem o reino de Deus. Sabe que a Bíblia diz em Romanos que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que está querendo dizer? Que a terra está ansiosa, aguardando que os filhos de Deus se manifestem de verdade. A igreja não é um lugar de se esconder. A igreja é um lugar de aprender para manifestar o reino onde eu estiver. A igreja é um lugar de aprender. Se guarde, não se contamine. Cristo limpa as suas vestes e a igreja lhe ensina a mantê-la limpa. O que a igreja pode ensinar para manter não é uma estratégia, não é uma receita pronta, mas é um relacionamento entre você e o Senhor. O que mantém você não é a proteção de uma estrutura, mas é a intimidade de um relacionamento. É a intimidade de um relacionamento. Tinha, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, uma letra que se chamava o Estratagema de Deus. O Estratagema de Deus, o refrão era assim: a graça da garça. A graça da garça. Quem sabe o que é uma garça? Lembra? Pássaro, penas brancas, pata comprida. A graça da garça. Qual era a graça da garça? A arte de viver em meio à lama, sem sujar as suas vestes. A graça da garça. A arte de viver em meio à lama, sem sujar as suas vestes. Você vai ver uma garça, normalmente ela está numa região de banhado, água, de um lamaçal, mas você vê as penas dela sempre branquinhas, ela nunca se contamina com o ambiente em que ela está. Essa é a graça da garça. Só que tem hoje, no nosso momento, na nossa geração, que é exatamente o contrário disso. Nós, em vez de manifestarmos o reino fora, somos influenciados pelo mundo, por aquilo que já está lá fora. Diferente de Daniel, tem muita gente na igreja esperando, sabe o quê? O convite para sentar na mesa do rei Nabucodonosor. E não mais se preparando para renunciar a esse convite. Eu vi homens de Deus que não podem ver um empresário, que ficam doidos com o empresário. Se vê um empresário forte, que tem dinheiro, então fica igual maluco.
só esperando o convite para sentar na mesa do rei Nabucodonosor. Eu não estou esperando um convite para sentar na mesa do rei Nabucodonosor. Eu estou aqui me preparando para renunciar a ela. Para renunciar a ela. Para quando vier o convite eu diga: eu não quero, eu não preciso. Porque o Senhor preparou para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Na mesa do Senhor há pão e vinho. O que é pão e vinho? É palavra, é remissão, é prosperidade, é aliança, é amor, é prosperidade. É isso. Nessa mesa aqui, ela parece que ela começa de forma simples, é só um pão e um vinho, como nós temos aqui nessa noite. Pão e vinho começa de um jeito tão simples, mas nessa mesa tem propósito de verdade. Ao redor dessa mesa que está disponível o que você de fato nasceu para ser. E quando ele parte o pão, ele diz o seguinte: quem come daquela mesa voltará a ter fome, mas quem come do meu corpo não terá mais fome. Quem bebe do cálice que eu dou não terá mais sede. Essa mesa te gera necessidade sobre necessidade sobre necessidade. Na mesa do Senhor, na mesa do Senhor, te gera satisfação com aquilo que você está recebendo. Que mesa você tem escolhido nesses dias? A história de Daniel termina, sabe como? Daniel foi o primeiro profeta que teve uma revelação do fim dos tempos. Isaías foi o primeiro profeta que teve a revelação de Cristo. Daniel foi o primeiro profeta que teve a revelação do Apocalipse. Ele viu o fim dos tempos. Deus mostrou para ele e disse assim: agora feche o livro e sela, porque esta visão não é para os teus dias. Então, o fim da história de Daniel é uma revelação muito preciosa. Só que sabe o que eu aprendo aqui? Que só termina em revelação aquilo que começa com posicionamento. Só termina em revelação o que começa com posicionamento. Hoje nós vamos nos sentar à mesa do Senhor, na mesa em que há pão e vinho, na mesa em que há pão e suco de uva. Vamos fazer em memória dele nessa noite. Ele mesmo disse: todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Nessa mesa aqui, Nabucodonosor apareceria depois de 3 anos. Nessa mesa aqui, é ele que está sentado partindo o pão. E uma das coisas que ele nos diz é: eu estarei convosco até o fim dos dias. Eu estarei com vocês até o fim dos dias. Eu estarei com vocês até o fim dos dias. Aleluia! Oh, meu Deus! É sobre isso nessa noite, meu irmão. É nessa mesa que nós vamos sentar. Pastor, quem pode sentar à mesa do Senhor? Quem pode tomar o cálice e comer do corpo? Bom, talvez você possa ter aprendido que só quem é batizado ou só quem é membro da igreja pode tomar do corpo e beber do cálice. E às vezes a gente quer pegar Deus e quer colocar Ele dentro de um sistema, do nosso sistema religioso. Não, primeiro é isso, depois é aquilo, depois é aquilo. E essas coisas foram criadas por causa
da liturgia da igreja. E não há nenhum direcionamento bíblico para esse caso em específico. Um dia uma irmã perguntou: pastor, alguém que não é batizado pode ceiar? Falei: se tiver Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pode sim. Sério, pastor? Sério. Aí eu perguntei para ela: o que é mais importante, o batismo nas águas, a ceia ou o batismo no Espírito Santo? Ela falou: porque na cabeça das pessoas um é mais importante do que o outro, né? Ela falou: pastor, acho que uma das coisas mais preciosas que nós podemos receber na vida é o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: irmã, e quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio? Cornélio era gentil, nem judeu ele era. Deus precisou dar uma visão para Pedro de animais impuros. E a voz dizia para Pedro: pega e come. E Pedro diz: Senhor, eu sou judeu de nascença, nunca comi coisa impura. E Deus fala: mas por que você está tornando imundo aquilo que eu purifiquei? Nisso chegam os homens da casa de Cornélio: ó, Cornélio está te chamando lá, você tem um negócio para falar. Quando Pedro chega lá, fica meio que olhando um para o outro, né? E aí? Não. E aí? Diga você. E aí? Não. Uma voz disse que você vinha me falar alguma coisa. Aí Pedro entendeu a visão. E Pedro começou a pregar. Na verdade, a igreja começa em Atos 2 para os judeus com o discurso de Pedro. Mas a igreja para os gentios também não começa com o apóstolo Paulo, começa com Pedro. E Pedro ali pregando para ele. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto ele ainda falava, desceu sobre eles o Espírito Santo. E começaram a orar em línguas como de fogo, na casa de um gentil. E às vezes a gente quer colocar Deus numa caixa, falando é assim, assim, assado. Qual que é a questão da ceia? Que você seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que errava não erre mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. De repente você chegou aqui e o que você precisa é analisar a si mesmo, pedir perdão pelos seus pecados e sentar na mesa com Cristo. Mas este perdão não quer dizer sobre me fugiu a palavra, sobre um massagear da culpa, um engano da culpa. O engano da culpa não é arrependimento. Arrependimento é quando você assume um compromisso de, além de se arrepender pelo que passou, não fazer mais aquilo que você fazia. Isso é arrependimento. O que passar disso é remorso. Não estou falando de remorso agora. Estou falando de arrependimento. De fazer uma aliança com o Senhor. Senhor, a partir de agora, De repente, irmão, pastor, mas eu não sou casado no papel, pastor. De repente, se arrepender disso significa você está muitos anos amigado. De repente, se arrepender disso significa você continuar dormindo lá, mas não se tocar mais até resolver a tua situação. A vida de um cristão é assim, de renúncias. Mas vai valer a pena. Irmã que está aqui, muito carinho que eu vou dizer, e entenda no teu espírito. Quem tem o leite de graça não compra a vaca. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ou preciso desenhar? Preciso explicar? Não. Entenderam? Quem tem o leite de graça não compra a vaca. Esse camarada só vai te assumir mesmo lá num cartório, que você falar, aqui não varão. Guarde esse negócio aí e vão para o cartório. Ô Jesus amado, aqui não, pico. 1
Tem irmã até se abanando ali. Essa é a vida com Cristo, irmãos. Mas posso dizer, no fim de tudo, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Eu comecei uma célula dentro de uma barbearia, irmãos. Lá no estúdio da Barba, no alto da 15. Estou eu lá um dia e comecei a falar de Jesus. E pastor, você traz uma palavra para nós? Trago. Começamos uma célula. O dono da barbearia se converteu. E agora sábado. Ele me liga na semana passada, fala: pastor, você pode vir orar por nós aqui? Nós vamos casar no sábado. Nós estamos há 30 anos juntos, mas agora eu vou para o cartório e vou oficializar. Porque aonde Cristo entra, irmão, aonde Cristo entra, meu Jesus amado, aonde Cristo entra, tudo que estava desorganizado começa a se organizar. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer organizar a sua vida. Existe uma mesa de Nabucodonosor, cheia de coisa, irmão. Coisa gostosa de comer, coisa que dá prazer, sabe? Mas existe outra mesa que só tem pão e vinho. Porque ele não te atrai com promessa, ele te atrai com a presença. Aqui está cheio de promessa de um rei que um dia disse que ia te encontrar. Mas aqui tem o Rei dos Reis dizendo: eu estou na mesa. Eu não tenho promessa, eu tenho presença. Aleluia, aleluia. Ele não diz: vem que você vai ficar rico. Ele diz: vem, porque eu estarei com você até o fim dos dias. Vai se colocando de pé no seu lugar.